Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica. Que bom que Cristo, nosso Senhor e Salvador, Ele tem nos dado mais essa oportunidade. Eu sou o professor Márcio, professor de escola bíblica, e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos, dinâmicas também para o melhor aprendizado dos nossos alunos. E nesta oportunidade nós iremos apresentar aqui para os irmãos a lição número 11 da classe de adultos, a qual vai tratar do tema Lucas e Atos, o modelo pentecostal para hoje. Nós iremos entender melhor o que significa o Espírito Santo hoje na vida da igreja e qual foi a ação do Espírito Santo na vida de Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós iremos compreender melhor isso, tá bom? E nesta oportunidade, nessa lição, nós temos aqui 3 pontos que nós abordaremos aqui e apresentaremos para os irmãos também 3 dinâmicas relacionadas a cada ponto da nossa lição. O texto áureo dessa lição está em Atos capítulo 2, verso 4, um texto bem conhecido que vai dizer: "E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse." A verdade prática vai dizer: a atividade do Espírito Santo e suas implicações na vida cristã são o padrão bíblico adotado pelo crente pentecostal. A nossa marca pentecostal, o crente pentecostal, ele é conhecido, pelo mover do Espírito Santo. O padrão bíblico que nós conhecemos hoje como um crente pentecostal, o movimento pentecostal, ele é movido pelo próprio Espírito Santo, que conduz, que capacita, que direciona, que nos revela aquilo que está relacionado, aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras. Haja vista que não é interpretação particular, mas é uma interpretação clara, bíblica, que o Espírito Santo nos ilumina para poder entender. Nessa lição aqui, o primeiro ponto vai tratar o seguinte: os evangelhos de Lucas, o Espírito Santo no ministério de Cristo. Primeiro subtópico, o Espírito Santo no Evangelho. O Espírito Santo sempre se manteve presente em todo o Evangelho, na medida em que os homens de Deus eram levantados para anunciar o Evangelho, o Espírito Santo os conduzia, os capacitava e os direcionava. Como, por exemplo, na própria vida, acerca da obra de Cristo, o Espírito Santo em Lucas 1:3 vai agir de maneira poderosa, por exemplo, na vida da mãe do Senhor Jesus, a Maria, esposa de José. Haja vista que o anjo aparece para ela, o anjo Gabriel, e fala para ela que ela será, o Espírito Santo o envolverá, descerá sobre ela, e ela então teria um filho. É o que está escrito, por exemplo, em Lucas capítulo 1, versículo 35, a concepção, onde fala da concepção virginal de Maria. Isabel e Zacarias também, seus pais, foram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo conduzia, Lucas 1, 13 e 37. Também na vida de Simeão, o homem que ajudou a Jesus Cristo na sua peregrinação na cruz, Lucas 2, 25 e 32, e também enfatiza que o Espírito Santo, o Evangelho, ele iria, estar também na vida presente de Cristo, na vida presente de Cristo, que é o que aconteceu, por exemplo, no batismo nas águas, onde Jesus Cristo foi batizado, que é isso que nós vamos tratar aqui no nosso segundo subtópico. E já nesse segundo subtópico nós iremos aqui apresentar a primeira lição, a primeira dinâmica aqui desta videoaula, tá bom? O Espírito Santo e o batismo de Cristo. Ao descrever o batismo de Jesus no Jordão, Lucas informa que, estando o Senhor orando, o céu se abriu, conforme Lucas 3, 21, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de uma pomba, Lucas 3, 22. E neste primeiro ponto dessa lição, eu quero aqui apresentar para os irmãos uma dinâmica bem esclarecedora, que eu tenho certeza que vai abrir a mente dos irmãos. Aqui neste texto que eu acabei de ler, a qual o nosso autor, escritor, ele coloca aqui na lição, ele diz que o Espírito Santo desce
na vida de Jesus Cristo, no batismo de Jesus Cristo no Rio Jordão, como em forma de uma pomba. Observe, meus queridos irmãos, ele não está dizendo que o Espírito Santo desceu como uma pomba, mas como em forma de uma pomba. Nem tudo que se vê, nem tudo que a gente vê é realmente aquilo que é. A forma de uma pomba é o Espírito Santo, ele desceu, né, parecido com uma pomba, porém não era uma pomba. E para essa lição aqui, eu quero trazer aqui uma dinâmica para os irmãos, bem fácil e bem simples. Os irmãos vão levar para a sala de aula um papel em branco, né, assim como esse aqui, cortado ou pode ser inteiro. Vão levar para a sala de aula um limão ou algum objeto que seja redondo, que tenha uma forma, e vão usar novamente também o celular, a luz do celular. E o que o irmão vai fazer? O irmão vai pedir, o professor não vai conseguir fazer tudo sozinho, eu vou tentar fazer sozinho aqui, mas o professor pode, por exemplo, lá na sala de aula, chamar um aluno para ajudar ele. Ele vai usar a luz do celular, o papel e um objeto redondo, pode ser um limão, uma bolinha, qualquer objeto de fácil que os irmãos tiverem em casa para poder levar para a sala de aula. Aí o irmão vai fazer o seguinte, ele vai pedir para um aluno segurar a luz, outro segurar o papel e outro segurar, né, o limão. E aí o professor vai pedir para os alunos fazerem o seguinte, o limão fica na frente do papel e a luz fica atrás do limão. E aí o professor vai alinhar em linha reta assim para a classe, a ponto da classe só ver, por exemplo, só a sombra do limão, né? Vai ver a sombra do objeto, né, que vai ser redondo, né? Ou qualquer outro objeto que faça com que a sombra seja refletida no papel e seja de fácil identificação. E aí o professor vai fazer isso, né? Os alunos vão fazer juntamente com o professor, a sombra vai refletir da luz no papel, e aí o professor vai perguntar para os alunos, né? Se possível, o professor leve o objeto sem mostrar para o aluno o que é o objeto, que vai ser melhor a dinâmica fazendo assim, porque aí os alunos não vão saber qual é o objeto, e aí eles vão tentar identificar o objeto. Aí o professor vai perguntar para os alunos, né, os alunos que ficaram sentados, que não participaram da dinâmica, vai perguntar, que objeto é este? Né? Você acha qual é este tipo de objeto aqui? E aí uns alunos vão dizer, não, isso aí é uma bola, isso aí é uma bolinha de gude-gude, outros vão dizer, não, isso aí é uma fruta, né? E aí vão dar várias sugestões, né? E aí o professor depois vai mostrar qual é o objeto. Se for uma bolinha de gude, se for uma bola normal, se for outro tipo de objeto, né? Que não seja de fácil compreensão, que os alunos não identifiquem de maneira imediata. Se for o limão, o professor vai mostrar o limão e vai dizer para os alunos o seguinte, o limão, né, a luz vai representar Deus vai representar a luz, né, e a forma ou a sombra vai representar o testemunho. Aí o professor vai fazer de novo, os alunos vão ver a sombra do limão, né, e aí vão entender que é o limão, porém a sombra não identifica que objeto é. Não identifica qual é o tipo de objeto. E aí o professor vai aplicar essa dinâmica dizendo o seguinte, que o Espírito Santo desceu na vida de Jesus, no batismo do Rio Jordão, como em forma de uma pomba. Foi parecido a sombra, né? Foi parecido, né, a forma como ele desceu, o próprio Deus iluminou e o Espírito Santo desceu parecido com uma pomba, porém não era uma pomba. Era o próprio poder de Deus descendo sobre a vida de Jesus Cristo, revestindo Jesus Cristo de poder e autoridade. E aí os alunos vão dizer que nem tudo que parece pode ser algo muito mais grandioso do que as aparências. E aí o professor pode até fazer essa dinâmica e falar essa frase, esse ditado popular para os alunos. As aparências enganam. Nem tudo que parece pode ser algo muito mais importante. E aqui no batismo de Jesus Cristo, o Espírito Santo serviu como testemunho
para que o próprio João Batista pudesse entender que aquele era o Cristo, o Messias prometido pelos profetas. É o que está escrito em João, capítulo 32, versículo 33. Né? Ele confirmou que aquele era o Cristo. Aquele testemunho do Espírito Santo descendo em forma corpórea. Deus falando do céu, este é meu filho amado. Era o testemunho para que João Batista pudesse então anunciar às pessoas, né, que Jesus Cristo era o Cristo prometido. Tá bom? O segundo ponto nessa lição, se os irmãos estiverem gostando, né, comentem, então, curtam, compartilhem, né? Apresente também na sala de aula, que eu tenho certeza que os alunos sairão de lá com esse aprendizado que nunca mais esquecerão. Dinâmicas fáceis, de fácil aprendizado, comparações que trarão um entendimento melhor, com mais clareza para os nossos alunos. Ponto 2 vai dizer o seguinte: Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo no ministério da igreja. No ponto número 1, nós vimos o Espírito Santo no ministério dos evangelhos, né, relacionado aos evangelhos, e no próprio ministério de Cristo. Agora aqui nós vamos ver o Espírito Santo no ministério da igreja. Para que é que nós precisamos do Espírito Santo? Todo crente que já aceita Jesus Cristo como seu Salvador, já tem o Espírito Santo. Só que no ministério da igreja, ele tem uma ação fundamental, que é o poder, o derramamento do Espírito Santo, né? Aqui o batismo com o Espírito Santo, que capacita o crente para o serviço cristão. Ponto número 1 vai dizer o seguinte: o Espírito Santo em Atos. Ao concluir o Evangelho, Lucas anota que Jesus instruiu os discípulos a esperarem o quê? O revestimento do alto, conforme Lucas 24, capítulo 24, verso 49. Após o Senhor ter sido elevado aos céus, o livro de Atos dá prosseguimento a essa narrativa, né? Conforme Atos 1 e 4. O autor ratifica que o derramamento do Espírito Santo era a capacitação necessária para a evangelização dos povos, Atos 1 e 8. Ou seja, o aluno vai tentar entender, quer dizer que, professor, quer dizer que quem não é batizado com o Espírito Santo? Se surgir essa pergunta, os irmãos, o professor responde. Quem não é batizado no Espírito Santo? Já tem o Espírito Santo? O professor vai explicar que o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder. Ele capacita o crente para o serviço cristão. Um exemplo bem prático, pode servir até como dinâmica, mas essa aqui não é a dinâmica principal, mas o exemplo prático é o seguinte: eu estou vestido com essa camisa preta e com este paletó. E aí os irmãos vão dizer: quem aceita Jesus já está vestido. Já está vestido, o Espírito Santo passa a habitar dentro do seu ser. Porém, o batismo com o Espírito Santo é uma segunda ação para dar poder ao crente a testemunhar com mais eficiência, com mais autoridade ao mundo. Ou seja, é um revestimento, ou seja, eu vou vestir este paletó por cima dessa camisa. Ele está mais revestido, eu estou mais vestido, podemos dizer assim. E aí eu fico com mais autoridade para anunciar o poder do Evangelho. Nós vemos aqui que o apóstolo Pedro, ele negou a Jesus Cristo, antes de ser revestido do poder. Ele ficou com medo da morte, negou a Jesus Cristo, né? Os irmãos conhecem essa história, uma história bem conhecida no meio cristão. Mas depois que ele foi revestido, que ele recebeu o batismo do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, naquela ocasião, depois disso ele pregou e 3.000 almas se converteram. Ele pregou novamente com mais autoridade e 5.000 almas se converteram. Houve uma potencialização na vida do apóstolo Pedro, né, com relação à pregação do Evangelho. E neste ponto aqui eu quero fazer uma dinâmica bem simples para os irmãos sobre o revestimento de poder, sobre o derramamento do Espírito Santo. Os irmãos vão levar ele para a sala de aula, né, para a classe. Eu estou aqui com um prato e um copo. Os irmãos vão ver aqui, ó. Eu estou aqui com um prato e um copo cheio de água, tá? Os irmãos podem levar para a sala de aula um copo descartável ou um prato descartável cheio de água, para ficar mais simples essa dinâmica para os irmãos aprenderem. E aí o que vai acontecer? Os irmãos vão explicar para os seus alunos
que cada item aqui vai representar, né, uma coisa, né, relacionada a o que o Espírito Santo faz. Por exemplo, o copo vai representar uma pessoa, a água, o Espírito. E os irmãos vão usar também o limão novamente, a qual foi usado na primeira dinâmica, que vai representar, né, o batismo com o Espírito Santo. Tá? E aí os irmãos vão levar, né, esse material para a sala de aula e vai pedir para um dos alunos, né, o copo e vai encher o copo de água até a borda, né, vai colocar o prato embaixo e vai dizer o seguinte para os alunos. É uma dinâmica bem simples e rápida, né? Vai pedir para um aluno colocar o limão dentro do copo. E aí, para ficar de fácil compreensão, né, para os alunos entenderem o que é o batismo do Espírito Santo, os irmãos vão dizer, né, para um aluno pegar o limão e colocar dentro do copo cheio de água já, transbordando, o copo já com a água transbordando. Ele vai colocar o limão dentro, né, vai soltar, e aí os irmãos vão perceber que o copo vai transbordar. A água vai cair, né, vai derramar, e aí os irmãos vão pegar e vão explicar. Como o copo representa a pessoa, a água representa o Espírito Santo, e o limão representa o batismo com o Espírito Santo, os irmãos vão dizer que quando nós aceitamos a Jesus, nós já recebemos o Espírito Santo em nossas vidas, que vai nos guiar, que vai nos direcionar. O Espírito Santo vai nos iluminar para entender a palavra, vai nos dar força para vencer o pecado. Porém, o batismo no Espírito Santo, que é representado pelo limão, ele vai derramar, né? A expressão do autor aqui coloca aqui, é um derramamento do Espírito Santo para a capacitação necessária do serviço. Quando o crente é batizado, há um derramamento do Espírito Santo por todo o corpo da pessoa, e a pessoa então se sente alegre, feliz, com mais força, autoridade, para anunciar e pregar o poder, para pregar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele não consegue, podemos dizer assim, não consegue ver o mundo sem anunciar esta tão grande obra de salvação que Jesus Cristo fez por nós, sem anunciar o Evangelho. Tudo que ele faz é pensando na palavra de Deus, pensando na salvação dos perdidos, ou seja, ele fica com mais força, né? Ele tem mais autoridade para fazer o serviço cristão, ele está mais disponível, né? Entende qual é a função, né, deste batismo com o Espírito Santo, tá bom? O ponto número 3 dessa lição, né, espero que os irmãos estejam gostando. Se estiver gostando, deixe seus comentários, isso nos ajuda muito. Curta também os nossos vídeos, ajude-nos a alcançar mais vidas através deste ensino, irmãos, que transforma vidas. Este é o único ensino da palavra de Deus que transforma realmente o caráter e a vida das pessoas. Ponto 3 dessa lição vai tratar o seguinte: um modelo pentecostal para a igreja nos dias atuais. Primeiro subtópico: o revestimento de poder do alto. Pedro ensina que essa promessa estaria em vigor para todos os salvos, em todas as épocas, conforme Atos 2, 38 e 39. Nós sabemos, e os irmãos sabem, que os nossos irmãos tradicionais, eles não creem que este batismo é para os dias atuais, porque eles creem que esta promessa, né, é a promessa de salvação. Mas esta promessa, a qual diz aqui em Atos capítulo 2, verso 39 e 38, é a promessa do dom do Espírito que seria derramado sobre toda a carne, conforme Joel capítulo 2, versículo 28, aonde diz o seguinte, em Atos 2, 38 e 39, essa promessa do dom do Espírito Santo seria derramado em vossos avós, que significa aquelas pessoas daquela época, a vossos filhos e filhas, as pessoas que viriam, a geração posterior, e todos que estão longe, quando estão longe, a quem o Senhor Jesus chamar, ou seja, as gerações futuras que estarão aceitando a Cristo, ao Senhor Jesus, com a fé, né? E essas pessoas receberiam o quê? O dom do Espírito Santo, tá bom? E nessa lição, nós vamos ver que a dinâmica é bem simples, tá? O professor, ele vai
pedir, né, fazer um link da lição anterior. Nós estamos gravando essa lição aqui na sexta-feira, e se der tempo, os professores aí que estiverem assistindo agora, né, assistirem até domingo esta lição, vão fazer um link da lição que vai ser apresentada domingo para essa lição que eu estou apresentando hoje, que eu estou gravando hoje, para o próximo domingo. Vai fazer uma promessa para os alunos, né? Vai dizer assim, no próximo domingo eu vou trazer para vocês, né, chocolate, um exemplo, né? Biscoito. E aí o professor faz essa promessa para os alunos. Se já tiver passado essa aula, né, e os professores assistirem essa lição depois, vai mandar mensagem no WhatsApp dizendo que vai prometer que vai levar chocolate ou biscoito para os alunos. Quando chegar no dia da aula, no domingo da aula, o professor, no final dessa lição, o professor vai dizer o seguinte, que prometeu algo para os alunos, e os alunos vão lembrar o que é, vão dizer o que é. Então, uma dinâmica bem rápida e simples, tá bom, meus irmãos? E aí o professor vai dizer assim, eu prometi algo para vocês, né? E eu vou entregar para vocês aquilo que eu prometi agora. E o professor vai levar um pacote de biscoito, né? E vai entregar um biscoito para cada aluno lá, cumprindo a promessa que ele prometeu, né, para os alunos na lição anterior, ou através das redes sociais, do WhatsApp, enfim. Tá bom? E aí, a aplicação dessa dinâmica vai ser o seguinte, Jesus, quando subiu aos céus, prometeu que eles ficassem em Jerusalém até ser revestido de poder. A promessa do derramamento do Espírito Santo foi feita pelo próprio Senhor Jesus Cristo. 40 dias, né, Jesus passou aqui na terra, e 10 dias depois, eles estavam reunidos, né, no tabernáculo, no dia do Pentecoste, e Jesus entregou a promessa para todos. A promessa foi concluída, a promessa foi cumprida. E essa promessa está até hoje, sendo cumprida através de Jesus Cristo. Tá bom? Esta é a rápida dinâmica desse terceiro ponto, tá bom? Espero que você tenha gostado deste rápido comentário dessa lição. Espero que na próxima aula nós estaremos juntos novamente, aprendendo mais ainda da palavra do Senhor, tá bom? Fiquem todos na paz e até a próxima, se o Senhor Jesus nos permitir.